é uma informação. Não sei se vocês chegaram a ver, mas está aqui. Então, infelizmente, mesmo com todo esse controle, as dores persistiram, né? Então, a gente entende que esses sintomas desgastam o atleta, limitam a performance, podem piorar cada vez mais. A gente entende que é um atleta que faz parte de um projeto de longo prazo, um atleta jovem, um atleta talentoso, né? E explicamos para ele quais seriam as possibilidades de tratamento e, obviamente, o atleta entendendo tudo isso, optou-se, então, por fazer uma nova investida, um novo tratamento. Aqui a gente não quer que ele passe uma temporada se desgastando, se colocando em risco para fazer outros tipos de lesão quando o atleta joga nessas circunstâncias. Foi conversado novamente com o atleta, juntamente com a comissão técnica, e chegou-se à conclusão de que o melhor a se fazer seria interromper, né, essa fase, retroagir um pouco no tratamento para a gente fazer uma nova investida, uma nova cirurgia. Bom, o novo procedimento basicamente é uma fixação desse osso. A gente pretende usar um implante que ele seja resistente o suficiente para aguentar a nova carga que ele vai ser submetido posteriormente. Agrega-se, junta-se a essa fixação o que a gente chama de enxerto ósseo, que é um material do próprio corpo do atleta colocado no local da lesão. E essa fixação, então, ela vai prover a estabilidade, vai deixar o osso com a maior estabilidade possível para aguentar, então, futuramente as cargas de treinos e jogos que o atleta será submetido. Infelizmente, né, Thiago? Infelizmente, ele vai ter que passar por esse procedimento. Eu creio que quando é invasivo assim, a gente sabe que é um risco, não deixa de ser um risco. E o próprio jogador já demonstrou um certo desânimo. E ficou muito fixado na minha mente, Thiago, quando ele entra em campo no último jogo e ele já mete uma cara de dor, velho. Ele tá entrando em campo, ele tá fazendo o sinal da cruz, ele já sente um incômodo ali, ele faz uma cara de dor. Aquilo ali me chamou muita atenção. E prova, né, cara, que o cara tá realmente jogando no sacrifício. Aí eu pergunto para todos, né, cara, se ele, jogando no sacrifício, ele tá rendendo o que ele tá rendendo, imagine se ele tivesse 100%. Eu espero realmente que ele volte e dê a volta por cima, ele é novo, ele vai conseguir fazer isso, e esse próximo procedimento, essa próxima cirurgia, seja benéfica para ele e seja 100%. Porque, aparentemente, eu acho que nunca eles vão falar, mas o que demonstra é que não fizeram um bom trabalho na primeira cirurgia, Thiago. Sim, sim, sim. É verdade é que o Paulinho vai precisar passar no martelinho de ouro e meter massa ali, né? Porque a lataria tá variada. A verdade é essa. Traduzindo o português claro aí, galera, o fato é, fizeram uma cirurgia de merda, o cara jogou, acabou agravando, vão ter que fazer uma cirurgia melhor agora e vão tirar do próprio osso do atleta para poder fazer uma prótese o mais natural possível para ele sentir o mínimo de dor. É só para traduzir aí toda essa parte técnica aí que o médico tentou dar uma sabonetada, mas a verdade é essa. Fizeram trampo ruim e eles vão consertar. Só que aí, ô Zé, vamos esquecer um pouquinho o Paulinho de lado, que o Paulinho ele não tem a responsabilidade de ter sido contratado pelo Palmeiras. A responsabilidade é do Palmeiras ter contratado o jogador. Excelente jogador, ok, mas vem com um problema médico grave, em que o Palmeiras avaliou mal, a gente não pode esquecer isso, porque o Palmeiras sabia da lesão, mas imaginava que no Super Mundial o jogador estaria 100%, e não foi o que aconteceu. Então avaliou-se mal na hora de contratar. Mas o fato é, tia Leila Pereira, um ano atrás, falou que o Palmeiras não era departamento médico, e contratou um jogador cheio de problemas para serem tratados. Isso é questionável porque tia Leila Pereira, como sabemos, não é do futebol. Faltou a ela o gueri-gueri, a malícia, o faro, né, da contratação. E talvez, se tivéssemos um pouco mais de expertise, esse valor investido poderia vir num jogador sem problemas. Não estou dizendo, mais uma vez, não estou desprestigiando o Paulinho, não estou dizendo que foi uma contratação ruim, mas eu estou dizendo que o Palmeiras investiu num jogador que precisava mexer além do que o planejado. Então, fica aí mais um asterisco sobre o trabalho de contratação do Palmeiras, o seu Anderson Barros, o nosso querido Anderson Barros, provavelmente devia estar na soneca durante essa transação aí, não sabia o que estava acontecendo. Alguém aí. Mais um vídeo aqui, Tiagão, para a gente ir para as retas finais aí. O Renato Gaúcho, que elogiou tanto o Fluminense quanto o Palmeiras. Eu achei legal a declaração dele, porque por mais que muitos não gostem desse cara, ele nunca falou mal do Palmeiras, cara. Nunca vi esse cara abrir a boca para falar mal do Palmeiras e muito menos do Abel Ferreira, porque parece que ele tem um conchavo ali com o Abel Ferreira, ele tem uma ligação com o Abel Ferreira, e muito pelo contrário, eu já vi ele defender o Abel Ferreira. O único ponto que uma hora ele na verdade não criticou o Abel Ferreira, mas criticou em si a forma do Brasil trazer técnicos estrangeiros, foi a única coisa que ele falou. Mas do próprio Abel Ferreira em si, aparentemente eles têm um bom convívio. Se liga no que ele falou aí, ó.
de respeitar o adversário, correr na hora que tem que correr, e na hora que a gente pega a bola, a gente joga. E hoje nós não enfrentamos qualquer equipe, não. Nós enfrentamos uma grande do futebol europeu, uma equipe que até poucos dias atrás está fazendo a final contra o PSG. Então nós estamos bastante orgulhosos de nós mesmos, por esse carinho, por essa alegria que a gente está proporcionando para o nosso torcedor. E, sem dúvida alguma, para o futebol brasileiro. Tanto o Fluminense como o Palmeiras. A gente está provando que se tem entrega, se tem atitude dentro de campo, fora não dá para competir com eles na parte financeira, mas dentro do campo são 11 contra 11. Então, no momento, tanto o Fluminense como o Palmeiras estão de parabéns, porque nós estamos aí, sem dúvida alguma, representando muito bem o futebol brasileiro. Humildade, de respeito ao adversário. Legal, né, Thiago? O que você acha, cara? Você acha que eu tô fantasiando muito? Porque é legal quando a gente vê um técnico elogiar um adversário, tudo bem que é do nosso país, e ele tá defendendo o Brasil aí na ocasião, né? Esse é um cara que eu juro por Deus que eu gostaria muito de ver na seleção brasileira, viu? Como técnico, Renato Gaúcho. Ele é um cara sensacional de vestiário, né? Um boleiro nato. Esse cara apesar da gente ter a imagem dele do peladeiro, do cara da praia, do cara da curtição, da noitada, ele é o cara que consegue extrair um bom futebol dos times que passa. Isso é incontestável. O problema é que a gente só vê ele sempre nos 3, 4 times de sempre. E aí acaba passando a imagem de que ele só sabe jogar ou em algum carioca, ou no Grêmio, e fica nisso, né? Mas a verdade é que ele é um bom treinador, sim. Seria interessante vê-lo na seleção brasileira, né? De repente colocando ordem no barraco e não deixando a turma da JBL mandar no vestiário como fazem, né? Então seria legal, porque ele é um cara que tem muita moral no futebol brasileiro. Foi um baita de um jogador, foi um cara histórico, é um cara histórico, né? Ainda tá vivo, né? Então é um cara histórico. Então seria bem legal mesmo. Agora, uma coisa que ele falou é verdade. Dentro de campo é diferente do externo, né? O externo fala-se que os europeus têm muito mais condições de chegarem ao título, mas dentro de campo, o próprio Al Hilal está mostrando isso, né? O Al Hilal está mostrando aí, diante do Manchester City, que dentro de campo é 11 contra 11, bacana, poucas ideias, tá valendo ali muito mais do que meramente um campeonato, tá valendo uma exposição, tá valendo uma definição de carreira para muitos jogadores, tá valendo uma vaga para a Copa do Mundo de seleções, porque muitos jogadores ali vão cavar suas vagas, então quer dizer, tá valendo muita coisa para os caras, né? Então é isso que é interessante. Eu acho que o Renato Gaúcho ele é PhD na boleiragem, né, cara? Ele é PhD nisso, ele sabe tudo de boleiragem. Então é sensacional. Agora eu imagino que ele e o Abel têm um conchavo mesmo, porque é recorrente você ver os dois se elogiarem mutuamente, né? Não é uma coisa que acontece só de vez em quando. Eles têm uma certa frequência com isso. O Leandro Pontes ele levanta um ponto interessante, mas será que o Palmeiras vai no mercado para contratar um jogador no lugar do Paulinho, no caso, porque o Paulinho vai ficar afastado alguns meses, né? Se os caras estão falando de 4 ou 5 meses, pode ser que o Paulinho nem jogue mais na temporada 2025, ou chegue já no finalzinho dela, né? Já no finalzinho da temporada. Então, a pergunta do amigo aqui, do Leandro Pontes, é pertinente. Eu não sei se há alguma informação sobre contratação, mas o Palmeiras precisaria se coçar, hein, Zé? Concordo com você, concordo com ele, e eu acho que já era para estar há tempos já buscando um jogador na posição, e porque nós estamos sabendo disso agora, mas eles devem saber disso daí já faz um bom tempo, cara. Ou então suspeitar que ele provavelmente ele poderia operar. Então, já era para eles estarem no mercado e se bobear até contratar, né, meu? Infelizmente, a direção do Palmeiras, ela erra no tempo, no time, tanto de vender quanto de contratar, na minha opinião, Thiago. Sim, aí entra aqueles dados que a gente já falou sobre a dificuldade do nosso diretor de futebol, o Anderson Barros, que é defendido pelos jogadores, que dizem que ele é bom de grupo e tudo mais, mas a dificuldade dele de conseguir propiciar bons negócios para o Palmeiras, tanto para vender quanto para adquirir os jogadores. Então, cara, isso é trabalho de diretoria. Os caras já sabiam da contusão, já sabiam da morosidade do rapaz se recuperar, já sabiam que no Mundial jogaríamos com ele com pouco tempo, então tudo isso já deveria estar na pauta. Não sei se o tal do Sousa, né, que está sendo sondado aí, seria uma solução, não são jogadores da mesma característica, então seria muito, muito, muito complicado saber o que vai acontecer. O Silvio tá falando aqui, o Soler da Band falou hoje à noite que além do Sousa, o Palmeiras vai atrás de um outro atacante. Pois é, o Silvio, tomara que vá mesmo, né, tomara que vá mesmo, só que tem que ir para anteontem, né, cara, porque o Mundial tá acabando literalmente, independente se o Palmeiras passar ou não passar, o Mundial está nos vias finais e a temporada volta ao normal, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e a porra toda, como diria Padre Pio. Então precisa deixar o negócio ajustado. Vai esperar quando, né, para ir atrás do cara? Vai esperar 2, 3 meses sem o Paulinho para poder ir atrás de um jogador? A janela tá aí, tem que contratar. O Thiago, e aí, Zé, tem mais áudio, algum ponto? Não, só antes. Tem mais um áudio aqui, eu vou ouvir, mas agora, só para realmente finalizar, o Thiagão,
o que o Brasil, né, tá fazendo hoje para o mundo, e outros clubes também, como os árabes aí agora, né, calando a boca da Europa, tá mostrando realmente que futebol bem jogado, né, um futebol com vontade, como o próprio Renato Gaúcho falou agora, né, no vídeo, mostra que às vezes a vontade de vencer supera a qualidade, né? E é incrível, cara, como o futebol é gostoso. Se fosse uma exata, não seria tão emocionante e tão gostoso como o que a gente tá vendo nesse Super Mundial. E foi um formato que eu acho que chegou para ficar, Thiago. E vai dar certo, porque tá movendo não só aqui o Brasil, mas tá movendo o mundo, cara. Sim, sim. Também o futebol tava começando a perder as cores, né, cara? Começando a ficar chato. Jogador bom só tá na Europa. Não é bem assim, né? Futebol de alta qualidade é só na Europa. Então, isso foi um pouco desmistificado com esse formato. Tá aí, mais uma vez, você tá o Al Hilal, dando canseira no Manchester City, provavelmente vai se classificar. O próprio Fluminense teve uma vitória gigante sobre a Inter de Milão. O Palmeiras também se classificou para as quartas de final aí, cheio de europeu. Rondando esses times e ainda assim eles conseguiram entregar. Então, cara, eu espero que isso seja um estímulo. É que o problema, assim, falando bem a realidade, o problema do nosso futebol é justamente a CBF. A CBF estraga o nosso futebol. Ela estraga na organização, ela estraga na falta de critério com a arbitragem, ela estraga na administração dos campos, ela estraga nas negociações entre times e jogadores, que ela complica, deixa tudo muito moroso. Então, quer dizer, o nosso produto poderia ser muito mais atrativo se não tivesse um calendário absurdo, onde a quantidade de jogos maçantes, jogos desnecessários, onde os times que normalmente já chegam nas fases finais têm que ficar jogando jogos e jogos a fio. Por exemplo, o Paulista poderia ter um outro formato, onde os 4 grandes só entram no mata-mata, por exemplo. Seria uma possibilidade para encurtar um pouco o calendário, né? Porque a gente sabe que os times pequenos precisam, né? Eles precisam do calendário do Paulista, do Carioca, do Mineiro e assim por diante. Então, cara, tudo isso é planejamento, tudo isso é os caras saberem o que está acontecendo. E o Al Hilal classificado, Zé, ganhou aí do Manchester City, encerrado o jogo 4-3, para surpresa de milhões de pessoas no mundo, cara, inacreditável. Bom, Tiagão, meu muito obrigado, boa noite a você, boa noite a todos que estão aqui com a gente. Muito obrigado pela audiência e quem puder continuar ajudando, até agora a gente não teve nenhuma ajuda, mas quem puder continuar ajudando, está aqui o Pix para podermos comprar essa cadeira de rodas aí para esse senhor que está precisando muito. Obrigado, Tiagão, boa noite a todos e se quiser encerrar, fica à vontade, Tiago. Valeu, galera, foi uma satisfação, obrigado pelo chat aí, todo mundo comentando, dando seus pitacos, obrigado pelos áudios, pela participação de vocês, e lembrando mais uma vez, Reflexão Alviverde, vai lá, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube, em todas as redes, se inscreve no nosso canal também no Reflexão e dá aquela moral para que os trabalhos continuem crescendo. Verdão MVVC também está nessa parceria aí, vamos estar juntos aí, provavelmente, se Deus assim permitir, por muito tempo, né? Lembrando que a gente está preparando uma surpresinha aí, não vamos falar agora, mas para cobrir aí a parte do jogo do Palmeiras, se tudo der certo, vamos ter uma jogada aí para trazer um conteúdo bacana para vocês, tá certo? Mas muito obrigado, descansem bem e chupa Manchester City, chupa europeus, os brasileiros fazem diferença porque gol do Al Hilal lá, boa parte foi de brasileiro. E é isso, vamos para cima. Bom descanso para todo mundo, até a próxima live ou ao próximo vídeo. Valeu! Falou, galera.